Amém. Então, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Vamos ler novamente? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém. Queridos, é necessário deixar claro que todas as vezes que aqui na igreja nós falamos em prepararmos líderes para uma próxima geração, nós não estamos de forma alguma proferindo um discurso triunfalista, gospel, de dominação do planeta, tipo Pink Cérebro, né? Vamos dominar. Não é isso. A gente está falando, na verdade, da grande comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, viva a vida de vocês e façam discípulos, façam pessoas que se apaixonem por essa mensagem do Evangelho, que se apaixonem pela pessoa de Cristo, e ensinem-as a obedecer, a caminhar na direção de Cristo. Então a gente está falando da grande comissão. A gente foi chamado por Cristo, somos discípulos de Cristo, e intencionalmente a gente quer formar líderes servos, para serem bênção, aonde eles estiverem, sejam para crentes e até mesmo para não crentes. Ser cristão é algo tão maravilhoso que a gente abençoa quem está à nossa volta, independente do credo, independente do que é que acredita, do que não acredita. Essa é a nossa missão. É isso que a gente encontra na palavra de Deus, essa comissão, essa convocação, de fato a gente criar discípulos de Cristo. E eu não consigo dissociar um discípulo de Cristo de um líder, de uma pessoa que onde ela se envolve, ela faz tudo com excelência, ela faz tudo para a glória do Senhor, ela faz para que tudo dê certo, e ela acaba sendo, fazendo tudo com excelência, ela acaba sendo uma líder naquilo que ela se envolve. Então essa é a missão para toda a igreja. É para você que ainda é solteiro, é para você que já é casado, com ou sem filhos, é para você que já é avô ou avó. Essa missão, isso que a gente acabou de ler aqui, é para toda a igreja. Então, esse trecho de Provérbios 22, versículo 6, nos traz lições preciosas para a nossa missão de formarmos novos discípulos. E tendo essa consciência que o principal campo missionário que a igreja oceânica tem, são essas jovens, essas crianças que estão crescendo diante da gente. O principal amigo de oração que nós temos, quem é pai, são os seus filhos, e quem é a igreja, são esses jovens, essas crianças, esses adolescentes que estão crescendo aqui em nosso meio. Esse é o nosso principal alvo de evangelismo, de formação, de treinamento, de educação nos caminhos do Senhor. Então, é a futura geração que está crescendo diante de nossos olhos, que nós somos comissionados a prepará-los para serem líderes, aonde eles estiverem. Então, muitos acreditam que esse texto de provérbio é só para quem é pai e mãe, e que esse texto só contém promessas de salvação da nossa descendência. Ensina tudo direitinho e só tem promessas de salvação espiritual aqui nesse provérbio. E será que é isso mesmo? Dá a entender, durante muitos anos, e a gente ouve muitos irmãos lendo dessa forma, dá a entender que se os pais fizerem o papel deles direitinho, isso salvará seus filhos da perdição eterna. Mas será que foi isso que o autor de fato escreveu? Será que é isso que está escrito na palavra de Deus, aqui nesse trecho? Quando lemos os capítulos anteriores e posteriores de Provérbios, a gente vai descobrir que a preocupação do escritor, a preocupação de Salomão e de outros escritores aqui, é livrar o infante, livrar esse ser que está em formação, que está em crescimento, dos seus próprios maus caminhos e da amizade com gente perversa. Quando você lê os capítulos anteriores de Provérbios, antes de Provérbios 22 e os outros em seguida, o conjunto da obra desse livro é a preocupação. A gente tem que aconselhar o jovem para que ele não se torne um vagabundo, um preguiçoso e não se associe com gente perversa. Esse é o resumo de Provérbios. Então, nesse texto que lemos de Salomão, ele não escreveu especificamente sobre salvação ou perdição eterna. A gente precisa ter lucidez na leitura desse versículo em especial.
Inclusive, é importante lembrar que a nossa técnica, o nosso bem fazer dentro de casa não salva ninguém. Essa é a missão de Jesus Cristo. Amém? Quem salva as pessoas, quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Não são os pais. Não é a igreja. Essa não é a minha missão, não é a sua missão. Eu sei que é bênção ler Provérbios 22:6 e acreditar que se eu fizer tudo direitinho, Jesus salvará os meus filhinhos. Mas salvação pertence ao Senhor. Ao servo pertence a obediência. Amém? Servo obedece. Servo não salva ninguém. Servo obedece. A salvação dos nossos filhos não acontece em função da nossa eficiência. E ela também não deixa de acontecer em função da nossa ineficácia ou da nossa falência. Deus seria cruel se agisse assim. A nossa tendência natural é a falência, é a inaptidão. Se a salvação dos nossos filhos dependesse da nossa eficiência, nenhum seria salvo. Isso é importante dizer porque temos vários exemplos, tanto na palavra de Deus como no nosso dia a dia, de pais que são dedicados e tementes ao Senhor e com os filhos que ainda andam longe dos caminhos do Senhor. Ou filhos que conheceram, que andaram nos caminhos do Senhor e num determinado momento da vida deles decidiram deliberadamente se afastar do Senhor. Temos visto isso na Bíblia e no nosso dia a dia. E temos visto o contrário também, pais absolutamente relapsos no que diz respeito à educação e evangelismo dos seus filhos, e os filhos estão no óleo, são ungidões. Então eu e você, o que a gente precisa extrair desse provérbio aqui é que eu e você, nós somos servos, não salvadores. Nossa responsabilidade é obedecer, é servir ao Senhor que escreveu esse versículo aqui. A bênção relacionada à obediência está nas mãos do Senhor, guarde isso. Não em nossas mãos. Então descanse no Senhor. Se esforce, faça a sua parte como servo, obedeça. Independente se somos pais ou não, isso tem que ser uma preocupação de toda a igreja. Enxergar essa geração que está crescendo em nosso meio como nossa responsabilidade de edificá-los, de treiná-los, de instruí-los nos objetivos que nós temos para eles. Por isso, meu desejo hoje é examinar cada parte desse provérbio. Nós vamos dissecar cada palavra e buscar as aplicações práticas para a realidade da igreja oceânica, século 21. Então, o provérbio começa com uma ordem. Olha, observe aí, qual é a primeira palavra? Instrua, uma ordem, é um imperativo. É para o leitor colocar algo em prática. Então, essa palavra é uma tradução de um termo hebraico, cujas possibilidades de entendimento incluem treinar, dedicar, educar e consagrar. Está tudo isso nesse pacote do instrua. É para você treinar, é para você educar, para você apontar um caminho e para você consagrar essa pessoa que é alvo do seu cuidado ao Senhor. Então a ideia principal é, Deus ordena aos adultos, as pessoas que já se formaram, no sentido intelectual da palavra, e que já possuem uma aliança com o Senhor, que eles lembrem, que eles coloquem todas as jovens, crianças e adolescentes debaixo dessa vocação. A gente precisa lembrar para a criança, para o adolescente, para o jovem, que nós temos uma aliança com o Senhor e que eles têm uma vocação, eles nasceram para ter essa vocação dessa aliança com o Senhor. Isso é missão de toda a igreja. Com certeza essa ordem tem um peso especial para quem é pai e mãe, não resta dúvida, mas é uma ordem explícita para todos os adultos que possuam uma aliança com o Senhor. Amém? Amém. Metade da igreja abraçou essa ideia. E a outra metade vê se está acordada aí. Amém, igreja? Amém. Isso, eu ia falar agora igual um pentecostal, glorifica de pé aí, né? Dá glória a Deus, boca de concreto, alguma coisa desse tipo. Amém, é para toda a igreja. Esse instrua é uma ordenança para toda a igreja. Segunda palavra que a gente encontra aqui no Provérbio 22:6, a criança. A criança. No hebraico, a expressão utilizada aqui pode ser entendida como criança, adolescente ou jovem. No hebraico tem uma palavra específica para crianças pequenininhas,
crianças de peito, de colo, existe uma palavra específica para adolescentes e existe uma palavra específica para jovens. E aqui, nesse provérbio, é uma palavra que faz esse mix. A palavra criança, escrita no hebraico aqui, significa criança, adolescente ou jovem. Ou seja, uma geração em formação. A idade é indiferente. O que o escritor quer chamar a atenção é, se tem gente em formação perto de você, instrua. Se você tem aliança com o Senhor, instrua. Então, na prática, a palavra traduzida como criança significa aqui, próxima geração. As crianças, adolescentes e jovens que crescem aqui perto da gente, são a nossa prioridade missionária. Então é bênção, é maravilhoso quando você quer ir para a África, mas não vá para a África sem antes você instruir, evangelizar essa geração que está crescendo perto de você. Amém? Por isso, meu irmão, independente se você é pai ou não, priorize o serviço no Oceânica Kids, no Oceânica Baby, no Teen, no Up. Priorize isso. Só vá para servir em outro ministério se de fato esses ministérios tiverem sido bem assistidos. Porque a prioridade da igreja oceânica é instruir a próxima geração. Só vá servir em outros ministérios se esses que eu citei estiverem absolutamente supridos. Com absoluta certeza, ministérios como o Oceânica Kids deveriam ser prioritariamente ocupados pelos pais e mães aqui da igreja oceânica. Eu não consigo entender qual a explicação que consiga justificar a ausência de tantos pais e mães de um ministério como o Oceânica Baby e o Oceânica Kids. Uma única vez ao mês, durante 30 minutos. Qual a dificuldade? É porque é pouco tempo? Você fala comigo, eu deixo você o mês inteiro. Ninguém perde. Tem coisas que eu ouvia lá na França, eu não ouço aqui não, mas lá na França eu ouvia muito. Eu estou perdendo o culto. Você não está perdendo o culto não, meu irmão. Quando você está servindo ao seu Senhor, instruindo o seu filho e outros filhos nos caminhos do Senhor, você está oferecendo o melhor culto que você poderia oferecer para o Senhor. Amém? Então você não está perdendo nada. Não assistiu a pregação, graças a Deus a tecnologia salvou a pregação. Você vai poder assistir a pregação a semana inteira na sua casa. Então, uma única vez ao mês, durante 30 minutos, qual a dificuldade? Irmãos, eu fico profundamente triste, frustrado, sem entender o que pode justificar a ausência de tantos pais, membros da nossa igreja, desse ministério. Eu espero que Deus entenda o que vocês estão fazendo ou o que vocês estão deixando de fazer, porque eu não consigo entender. Terceira parte do provérbio, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: segundo os objetivos que você tem para ela. Isso é muito importante, para mim é nevrálgico essa parte aqui do provérbio. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Não são os objetivos dela, não é o querer dela, não é o que ela acha legal, melhor. Eu gosto disso, papai. Não. Segundo os objetivos que você tem para ela. Agora, uma pergunta chave. Quais são os objetivos que nós, Igreja Oceânica, temos para essa geração que está crescendo aqui em nosso meio? Quais são os objetivos que temos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens? Quem é o exemplo máximo de sabedoria que a gente possa utilizar para formar um objetivo para as nossas crianças? Jesus Cristo. Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a sabedoria eram os conselhos, era na multidão dos sábios, existia a sabedoria. O ápice da revelação, o ápice da sabedoria é Jesus Cristo. E que não é só um conselho, é uma pessoa, é um Deus vivo. Então, só Jesus é o nosso exemplo máximo, perfeito de sabedoria, de como viver de forma plena, de como ensinar um ser humano a viver segundo o projeto que Deus criou para ele. Jesus Cristo. Se você não tem Jesus Cristo como parâmetro de humanidade, você está equivocado. Por melhor que tenham sido as instruções da sua família, dos seus pais, por melhor que tenha sido a índole dos nossos antepassados,
sabedoria, objetivo de vida plena para um ser humano é só Jesus Cristo. Então, trazendo essa parte do provérbio para a nossa realidade aqui, quem ou o que ditará os objetivos que nós temos para essa próxima geração? Jesus Cristo. Os objetivos do reino, o que está escrito na palavra de Deus. Os objetivos do reino do Senhor Jesus é que ditarão a direção, a instrução, o caminho que os nossos jovens precisam trilhar. Isso significa que a infância, a adolescência, a vida adulta, a profissão, o casamento, tudo tem que estar conectado com o reino de Deus, com a direção, com o que é vontade de Deus para a vida do ser humano. A nossa obrigação e responsabilidade como adulto que tem uma aliança com o Senhor, como cristão, é instruir a próxima geração a buscar o reino prioritariamente na sua vida. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que Jesus promete para a gente? Todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Então não existe possibilidade melhor do que essa. Não existe. É para a gente intencionalmente instruir a próxima geração que cresce entre nós a se transformarem em seres humanos à imagem e semelhança de Cristo. Para serem líderes servos, aonde o Senhor Jesus os plantar. E de preferência, se possível, instruir, apontar caminhos que sejam os principais setores de formação de opinião dentro da nossa sociedade. Porque se não é a gente formando a opinião da sociedade, é alguém de outro reino formando a opinião que vai gerenciar a vida da gente. Então, sempre que possível, vamos instruir, direcionar essa geração que está em formação a ocupar os principais setores de formação de opinião dentro da nossa sociedade. Esse é o trabalho em conjunto que nós, como Igreja de Cristo, temos pela frente. Esse é o desafio. Isso aqui tudo está no pacote do instrua. Se você é pai ou mãe e deseja educar seus filhos corretamente, então, em primeiro lugar, eduque-os priorizando o reino de Deus. Eduque-os priorizando caminhar a imitação de Cristo. E não no caminho que eles vão escolher andar. Eu sei que no mundo que a gente vive hoje, essa palavra aqui para algumas pessoas já deve estar gerando urticária, assim. Da onde surgiu esse Neandertal? É isso mesmo que eu estou falando. Não é para a criança, para o nosso filho, para o nosso jovem, para o nosso adolescente andar no caminho que ele quer andar. Só se esse caminho que ele quer andar esteja em conformidade com o reino de Deus, com a vontade de Deus para a vida do ser humano. Lembre-se, os descendentes de Adão nascem com uma inclinação dedicada ao erro. Os descendentes de Adão não são naturalmente corretos, ao contrário. Os descendentes de Adão, ou seja, eu, você, os nossos descendentes, eles nascem com uma inclinação decidida ao erro. É só você deixar sozinho que ele vai decididamente para o erro. Não existe nem a possibilidade de acertar. Por isso que instrua, é uma ordem. Se você não fizer isso, não vai dar ruim. Se Salomão fosse carioca, ele ia falar, instrui, vai dar ruim. Se você não mexer nessa parada aí, já vai babar. Se desejamos lidar de modo sábio com a geração que está crescendo perto da gente, a gente não pode deixá-los sujeitos à própria vontade. Isso é cruel, isso é crueldade, diante da informação que a Bíblia passa para a gente. A gente deve ajudá-los do mesmo modo que faríamos a uma pessoa fraca ou cega, desprovida de visão. Você deixaria uma pessoa desprovida de visão andar por aí sem ajuda? Uma pessoa fraca que não consegue colocar um passo na direção correta, você vai deixar assim? É isso que a palavra está falando para a gente. Nós não temos o direito de sermos cruéis com a geração que está crescendo em nosso meio. Quarta parte desse provérbio. E o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Se você instruir no objetivo que o reino tem para a vida dele, a instrução da palavra diz, o mesmo com o passar dos anos não se desviará desses objetivos.
Então, Salomão aqui está nos avisando que há pouca esperança para uma geração que é instruída de maneira imprópria. O desvio que é o natural. Então, uma geração que não é instruída de forma correta vai se desviar de todos os objetivos, de tudo que Deus traçou para a humanidade. Nossa inclinação natural é nos afastarmos de tudo que é correto. O teólogo calvinista do século XVII, William Gurnall, afirmava o seguinte, que o ateísmo, irreligião e profanidade são ervas daninhas que crescerão sem semeadura. Você não precisa fazer nada que essas ervas vão crescer, mas não morrerão sem que sejam arrancadas. E ele completava: deixe uma criança seguir seu próprio caminho quando for jovem, e ela crescerá para ser um jardim de ervas daninhas. Meu irmão, isso é bíblico. A lição mais importante dessa fração do Provérbio 22, 6 é: a soberania de Deus sobre todas as coisas não nos desobriga das nossas responsabilidades. Não é porque Deus é soberano, poderoso, que você não é responsável de obedecer aquilo que Ele te instruiu. Temos que obedecer, temos que fazer a nossa parte, tendo consciência do poder e da soberania de Deus, mas a gente tem que obedecer, sabendo que o não fazer o certo já é errado, e que a tendência natural dessa geração que está crescendo é se desviar de todos os objetivos que você tem para ela. Então a gente tem que instruir a futura geração, independente das possíveis promessas que o Senhor tenha para elas. Temos que instruir porque Deus mandou. A Bíblia Sagrada nos exorta que não fazer a nossa obrigação já é pecado, já é errado. Mas Deus sempre nos promete que fazer a coisa certa é bênção. É bênção para a gente que faz a coisa certa, é bênção para quem é alvo daquilo que a gente está fazendo, é bênção para a futura geração, e como eu falei no início, é bênção até para quem anda com a gente, independente da fé. Até quem não tem fé e anda com a gente é abençoado. Por causa da graça de Jesus que nós vamos colher bênçãos na vida da próxima geração, amém? É a graça de Cristo que derrama as promessas, que cumpre as promessas, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, amém? Não é isso que diz a palavra? Você pensa em algo, Deus dá muito mais do que você pediu, pensou, imaginou. Vamos para as aplicações? Como então, na prática, a gente vai instruir, a gente vai educar, a gente vai consagrar nossas crianças, jovens, adolescentes, nos objetivos que o reino de Deus tem para elas? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma prática? A gente tem falado isso ao longo dessas mensagens aqui, nesse mês. Pelo menos 3 ações eu consigo tirar aqui para passar para a igreja. 3 ações de trabalhos em conjunto que a gente tem que fazer. Trabalho evangelístico, notório, natural. Um apontamento profissional. Eu tenho que propositalmente, intencionalmente, apontar profissões específicas para essa geração que está crescendo aqui no nosso meio. A ideia não é abençoar o maior número possível de pessoas. Então, quanto maior o alcance de uma determinada profissão, eu vou fazer de tudo para que essa próxima geração abrace esses núcleos específicos dentro da nossa sociedade. Então, apontamento profissional e uma proteção espiritual. Eu tenho que proteger. Se a Bíblia está me falando que a tendência natural deles é decididamente o erro, existe gente perversa à volta deles, eu tenho que proteger. São pessoas que estão em formação, eu não posso deixar solto por aí, não posso deixar com qualquer um, não posso deixar de qualquer maneira. Então, evangelismo, trabalho, apontamento profissional e proteção espiritual para essa geração que está crescendo no nosso meio. Então, primeira aplicação: evangelize a geração que está crescendo perto de você. Evangelize. Temos falado incansavelmente sobre isso. E a primeira ação que podemos, como igreja, a lançar mão, fazer, é orar por eles. Oração. Temos que orar todos os dias por essa geração que está crescendo perto da gente. Temos que orar por eles, temos que orar com eles. Isso que a gente faz domingo após domingo não é um ritual, é importante, a gente precisa orar com eles. Eles precisam ver a gente orando, abraçando, impondo mão. Isso tem que acontecer durante toda a semana, dentro de casa, nas células. Precisamos orar por eles e com eles.
A gente precisa mostrar para essa geração que está em formação que o reino de Deus tem sempre o que é melhor para a vida do ser humano. A gente precisa passar para eles que isso que a gente vive não é uma questão de religião, de tradição religiosa, não, é de vida eterna, é uma questão de vida. A gente precisa passar para eles o quanto nós amamos Jesus de verdade. A gente precisa contar para os nossos filhos de onde Jesus nos tirou. Dar um lapso para os nossos jovens e adolescentes, como que era a nossa vida antes de conhecer Jesus. As besteiras em que a gente acreditava, os valores que nós dávamos em porcarias. E quando formos questionados por nossos filhos ou por essa geração, do porquê que a gente vai na igreja todo domingo e obriga eles a virem também na igreja todo domingo, a gente tem que falar para eles que, com encantamento, que Jesus é tudo para a vida da gente. Amém? A gente tem que falar isso para essa geração que está crescendo, com encantamento, com lágrimas nos olhos, com o seu semblante vibrando, para que essa geração de fato perceba que o que a gente vive é o verdadeiro evangelho, não é religião. Devemos constantemente falar para essa geração de onde Jesus nos tirou e como que Ele mudou radicalmente a nossa vida. Meus irmãos, e a gente precisa fazer, repito, a gente precisa fazer isso com encanto, vibrando. Se nós, que somos igreja de Cristo, não conversarmos com as nossas crianças, adolescentes e jovens, com encantamento, com intencionalidade a respeito do reino de Deus, outros reinos possivelmente conversarão com as nossas crianças e possivelmente sequestrarão o coração das nossas crianças. Se eu não falar com o encantamento das coisas que eu vivo com Jesus, alguém vai falar sobre outros reinos para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Então a gente não pode acreditar e nem deixá-los acreditar, por exemplo, que todas as expressões de fé são iguais. Não são, é mentira. A gente não tem que ser politicamente correto com gente que está crescendo aqui no nosso meio, tem que falar a verdade para eles. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. O cristianismo não é ecumênico, não é. Ninguém se tornará um ser humano pleno se não tiver só Jesus como o parâmetro de humanidade. Não vai. Não adianta você ser politicamente correto, bonzinho, tentar agradar gregos e troianos, não vai, é mentira. E a gente precisa falar isso para as nossas crianças. Eles não podem acreditar que isso tudo que aparece na televisão é cristão. Daí, meus irmãos, é importantíssimo a gente, como igreja, ter conhecimento teológico. Você está numa igreja presbiteriana, teologia reformada, calvinista, a gente precisa saber o que é isso e falar para as nossas crianças também o que é isso. Tudo que você gosta dentro da Oceânica tem uma razão teológica de ser. E essa razão teológica é da teologia reformada, calvinista, bíblica. Ainda faço um desafio, se você conhecer uma doutrina teológica mais bíblica, mais cristã, mais apaixonada por Cristo que a teologia calvinista, você me apresenta que eu abandono o calvinismo na hora. Mas ninguém vai se tornar um ser humano pleno, completo, se não tiver só Jesus como sua referência. A gente precisa passar isso para essa geração que está crescendo. Segunda aplicação, apontamento profissional. Se o objetivo é preparar líderes para uma próxima geração, líderes servos para uma próxima geração, a gente precisa instruí-los a fazer tudo com excelência, porque é para a glória do Senhor. Não é para ganhar dinheiro e ser servo de mamon, é para a glória do Senhor. Eu vou fazer tudo com excelência, para abençoar o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa ensinar para essa geração em formação que não é só viver no reino, eu tenho que viver para o reino, amém? Não é só eu participar das benesses do reino, não, eu tenho que viver em função do reino, eu tenho que escolher namorada, esposa, contrair um casamento em função do reino, e profissão não pode ser diferente. Eu tenho que ensinar esses jovens a escolher um trabalho, uma profissão, sempre pensando em função do reino. Não pensando apenas na vida material de cada um.
Independente da profissão que ingressar, o objetivo tem que ser esse, eu tenho que ser líder onde o Senhor me colocar. Líder para servir, tá? Por favor, não é para vamos dominar o mundo, não, é líder para servir, com os valores do reino. Aí as pessoas vão se encantar por você, vão querer saber por que você é assim. Por causa de Cristo. Não é por causa de igreja, não é por causa de religião, é por causa de Cristo. Meu amigo, vive em mim. A oração que Jesus nos ensinou é: venha a nós o teu reino. E não o contrário, Jesus não é servo do nosso reino. É: venha a nós o teu reino, Jesus. O meu reino tem que acabar. O meu reinado tem que ser destituído. E Jesus tem que assumir o reinado da minha vida. E sempre que possível, a gente precisa instruí-los a pensarem na possibilidade de trabalharem nos principais setores da sociedade, formadores de opinião. Toda profissão é bênção. Toda profissão é bênção, mas algumas profissões dentro da nossa sociedade têm o poder de influenciar na opinião pública de uma maneira mais incisiva. Naquilo que for possível, vamos estimular essa geração que está crescendo no meio da gente a abraçar esse segmento. Terceira aplicação, a gente precisa proteger espiritualmente nossos filhos. O que é isso? Meus irmãos, com quem essa geração tem passado mais tempo? Com quem as nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens têm passado mais tempo? Quem são as companhias mais constantes e próximas deles? Com quem eles mais se relacionam? Quem eles mais estão ouvindo? A gente precisa proteger essa geração que está em formação. O apóstolo Paulo nos adverte, 1 Coríntios, capítulo 15, anote, para você não esquecer esse versículo, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Você está instruindo, está fazendo tudo para ele andar nos objetivos que você traçou para ele, mas as más companhias corrompem tudo. Porque a nossa inclinação natural é decidida para o erro. Então, se eu começar a andar com gente que já caminha deliberadamente no erro, tudo que está sendo formado, construído em mim, vai ser corrompido. E às vezes, meus irmãos, nós pagamos nosso dinheiro, nós pagamos para que algumas más companhias corrompam os valores que nós batalhamos para construir nos nossos filhos. Meus irmãos, nossos filhos passam boa parte da vida deles em sala de aula, sendo ministrados todos os dias por muitos profissionais que revelam publicamente seu desprazer nos valores judaicos cristãos. E não são poucos os profissionais na área de ensino que pregam explicitamente, de uma forma bem clara, contra a fé em Jesus. Gente que milita de tal forma no ambiente acadêmico para desconstruir a fé de um cristão de todas as maneiras. E muitas vezes a gente está pagando para eles fazerem isso. Não haveria problema se houvesse imparcialidade, neutralidade ou tolerância nos assuntos relacionados à fé no ambiente acadêmico. Na verdade, eles até falam que não existe um ambiente mais tolerante, né, que o ambiente acadêmico. Mas, na prática, o que a gente tem constatado, principalmente nos últimos anos, é que muita coisa fica diferente para os nossos filhos quando eles revelam em sala de aula que amam a Jesus. Fica muito diferente caminhar num ambiente acadêmico quando diz que ama Jesus. O Estado não é laico? Não era para ser, não é garantido por lei o direito a todo tipo de expressão religiosa e até expressar que não tem expressão religiosa? Porque quando meu filho se expressa como cristão, ele é publicamente afrontado. E aí, dentro dessa questão de proteger nossas crianças, meus irmãos, o conselho dessa igreja, através de um grupo de advogados cristãos, quer fornecer toda a assistência jurídica necessária para defender nossos filhos em casos assim, de cristofobia, de intolerância religiosa. Vamos lançar mão do que a lei reza para a gente, nos dá esse direito. Tem sido cada vez mais frequente nossos jovens adolescentes aqui nos procurarem
informando da zombaria e do escárnio que sofreram em sala de aula. Alguns ficam tão abalados que questionam a nossa fé. O meu professor falou horrores de Calvino, e o senhor fala toda hora de Calvino lá no púlpito, como é que pode isso? Eu não sei em quem que eu acredito. O Marcão, ele ouve 30 minutos na semana, e o professor, ele ouve 7 dias, às vezes no domingo ele ouve. Então, meus irmãos, se o seu filho estiver passando por isso, por favor, nos procure, conte com a gente, conte com a sua igreja. Vamos fazer o que reza a lei no que diz respeito a essas questões de intolerância religiosa. Vamos notificar a escola, notificar o professor, exigir alguma forma de retratação, mas para que os nossos jovens vejam que nós estamos nos esforçando para protegê-los. E para que a sociedade veja que ser cristão não é ser uma criatura idiotizada. Amém? O Estado é laico, toda expressão de religiosa, até mesmo a falta dela, é reservada nesse país. Então, ninguém tem o direito de escarnecer, de zombar, de utilizar o ambiente acadêmico, uma sala, para desconstruir, para expor ao ridículo um dos nossos jovens. Então, se você é advogado, membro dessa igreja, e puder se juntar a esse grupo, depois procure um dos membros do conselho, você será muito bem-vindo. Outra forma prática da gente proteger essa geração em formação é colocá-los em escolas e universidades confessionais. Sendo possível, meus irmãos, busque escolas e universidades confessionais. O que é isso? Que tenham o reino de Deus como sua base de tudo. São escolas e universidades que oferecem o seu trabalho em conformidade com os valores do reino. Hoje, aqui pertinho da gente, a gente tem o Colégio Âncora, nossa irmã Bianca Valente, Maurício. Ensino confessional cristão, os professores são cristãos. Ensino com qualidade, com excelência, que aponta o tempo inteiro para o reino. Outra instituição cristã que eu recomendo aqui é a Universidade Mackenzie. Além de prestar um trabalho com excelência, é uma universidade confessional presbiteriana. Inclusive com descontos substanciais para quem é membro de igreja presbiteriana. Tem que abençoar quem é do reino. A gente faz isso no IBRAE, o Mackenzie faz isso dentro do ambiente presbiteriano. Meus irmãos, nossos filhos passarão mais tempo da infância e da juventude deles dentro de uma sala de aula. Isso é fato. Então, reflita sobre isso. Reflita no que Paulo escreveu, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma outra forma de proteção que especificamente os pais precisam adotar, queridos pais, proteja o seu filho o máximo possível de muitas horas sozinho na frente de uma TV, segurando um smartphone ou um tablet. Se não tem a sua assistência pessoal ali, presencial ali, não deixe. Isso é uma crueldade. Eu sei que nos dias que nós vivemos é tudo muito difícil. E como é tentador deixar aquela babá eletrônica, né? O tablet, o smartphone, a televisão, tomando conta dos nossos filhos. Só que se você não sabe o que eles estão acessando, não deixe eles sozinhos. Eu não consigo entender por que pais cristãos presenteiam crianças tão pequenas, ainda não alfabetizadas, com smartphones, tablets, que são portais, agora falando com essa linguagem bem, portais tridimensionais, mas, de fato, tem coisas que se as nossas crianças acessarem, é como se elas estivessem acessando o inferno. E aí eu não consigo entender como que a gente permite que eles tenham coisas que têm a possibilidade, a potencialidade de dar acesso a um material que eles nunca deveriam ter acesso na vida deles. Se você não pode ficar com seus filhos enquanto eles ficam com essas coisas, então eles não devem ficar com essas coisas. Tenha certeza, eles vão sobreviver sem isso. Faça uma experiência. Pode deixar uma semana, vai ter crise de abstinência, vai contorcer, enrolar a língua, mas depois passa. Depois passa. Eu só fui ver telefone, com aquele negócio de discar, sim, quando tinha 18 anos. Consegui viver 18 anos esse negócio. Seu filho vai viver também. O contrário é que eu não sei.
Dependendo do que ele acessar e tiver contato com essas coisas, eu não sei quanto tempo de vida saudável ele vai ter. Então não se iluda, os poucos minutos que os nossos filhos passam aqui na igreja não são suficientes para vaciná-los, para imunizá-los, para impedir a tragédia de uma semana inteira na frente da TV, na frente de um tablet, na frente de um smartphone, sem um adulto presencial ali tomando conta. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Pesado, né? Mas Deus dá graça. Eu espero que tenha ficado claro para toda a igreja que Provérbios 22:6 é um imperativo. Muito mais do que a possibilidade de uma promessa, é um imperativo, é uma ordem para todas as pessoas que já possuem uma aliança com o Senhor. E que desobedecer ao Senhor da aliança, que deu essa ordem, é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Mas também eu espero de todo o coração que você se lembre que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar nas nossas vidas, que o Senhor Jesus fará por essa futura geração e por nós, Igreja Oceânica, muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Tenha essa certeza. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Senhor, obrigado por essa missão maravilhosa que nos foi dada pelo Senhor, prepararmos líderes para uma nova geração. Senhor, muito obrigado. A Tua palavra diz que o nosso trabalho, que o nosso esforço nunca será em vão se o fizermos em função do Teu reino, Pai. Então, ajuda-nos a vivermos em função do Teu reino, em instruir, em educar, em consagrar essa futura geração nos Teus caminhos, Senhor. É para a Tua honra e para a Tua glória que te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.